saúde, porque a gente viveu um momento né? de pandemia aí, o momento mais importante, a nossa Secretaria de Saúde, né, totalmente polêmica. E como é que a gente vai fazer para reestruturar esse momento agora? Tipo, o que você pensa? O que a gente tá vendo hoje é um modelo que pra mim fracassou. Esse modelo da 6Gs aí, pra mim é um modelo que não tá dando muito certo. Mas é o seguinte, olha só. O modelo que a gente criou do Instituto Hospital de Base seria uma coisa maravilhosa para o Brasil. Modelo fantástico. Porque é o seguinte, ele é o mesmo modelo do SARA. É um serviço social autônomo. É 100% público, é 100% gratuito. Só que você tem instrumentos de compra mais rápido, mais barato e de contratação também, via CLT, que você define metas para o médico, por exemplo, cumprir. Se ele não cumprir as metas, ele pode ser demitido e um outro contratado imediatamente, rapidamente. E isso não tem interrupção de serviço. Os resultados foram excepcionais no primeiro ano. Nós reduzimos em 10% o valor, o preço das compras, do que vinha sendo comprado. Material, né? Aumentamos em mais de 50% o número de atendimentos, sem aumentar a despesa. Nós definimos no contrato de gestão que o Hospital de Base ia receber era o mesmo que ele recebeu no primeiro ano de governo. Então os resultados eram espetaculares. Agora, era uma equipe totalmente técnica. O secretário de Saúde escolheu o presidente do Instituto, o presidente do Instituto escolheu a diretoria, todos médicos, gestores, qualificados. Entende de saúde. Né? Eu não indiquei um vigilante, um terceirizado para o Instituto Hospital de Base. Aquilo estava funcionando como deveria funcionar. Seria um modelo para ser exemplo para o Brasil. Vocês lembram, na campanha, o governador Ibanez disse que ia acabar com o Instituto Hospital de Base, para agradar os sindicalistas que eram contra o Instituto Hospital de Base. Primeiro mês de governo, ele convocou extraordinariamente a Câmara Legislativa, criou o IGES, botou dentro do IGES o Hospital de Base, o Hospital de Santa Maria e as UPAs. Trouxe gente indicada pelo Centrão, gente que não era do Distrito Federal, que não tinha nenhuma qualificação técnica para isso, que não veio com o objetivo de fazer uma gestão qualificada em saúde, vieram com outro objetivo, e transformou num cabidão de emprego. O deputado indica isso, outro deputado indica aquilo, outro vai podendo, vai inchando. Hoje a folha é um negócio absurdo de gente desqualificada, de grande parte. Tem muita gente, os funcionários de lá não, mas assim, as indicações os funcionários de lá são pessoas qualificadas, tem um corpo de funcionários, inclusive, que vieram da rede pública, que é gente qualificada, capacitada, mas muita indicação política de gente despreparada. E o que é que deu nisso? Deu hoje um mega endividamento, uma perda da qualidade do serviço e a cúpula da saúde presa. Toda a cúpula presa. Uhum. Agora você veja, em plena pandemia, quando as pessoas estavam precisando de cuidados redobrados, as pessoas ali no coração da saúde, fazendo negócios, ou seja, se corrompendo e desviando dinheiro público. Então, não é o modelo que está errado. Está errado é a condução do modelo, porque qualquer modelo, nenhum modelo resiste à corrupção. Nenhum modelo. E a corrupção não é do IGES. A corrupção está na Secretaria de Saúde, a corrupção está no IGES, está em outro. A questão é do modelo. É a questão da gestão, de ter colocado ali gente despreparada que veio com objetivos outros que não eram o objetivo de fazer uma gestão de saúde. Agora, ontem eu, inclusive, estava no Sol Nascente com um candidato a deputado distrital do PSB, excelente candidato, que é um médico de família, contratado do nosso governo, professor da Universidade de Brasília, se não me engano, inclusive passou como estudante de medicina em primeiro lugar na UNB, é uma pessoa muito qualificada, muito jovem, muito qualificada, Estevão Rolim, e a gente conversava sobre a importância de você organizar o sistema público de saúde através de uma cobertura total do saúde da família, da atenção primária. Porque, veja bem, gente, se você tiver perto dos territórios onde as pessoas moram, uma unidade básica de saúde, que você tem uma equipe ali de médico, enfermeira, técnico de enfermagem, nutricionista e tal, que conhece
a comunidade, e a comunidade conhece aqueles médicos, por isso que se chama médico de família, ele conhece, ele vai na casa da pessoa, ele sabe quem tem hipertensão, ele sabe quem tem pressão alta, ele sabe quem tem diabetes e tal. Então, grande parte do atendimento é feito na própria casa da pessoa e é feito preventivamente, regularmente. E quando a pessoa tem um problema, ela vai para a unidade básica de saúde. Grande parte dos problemas das pessoas que vão para os hospitais podem ser resolvidas numa unidade básica de saúde se ela tiver uma equipe completa, tiver um médico de família, né, se tiver um enfermeiro e tal. E quando não consegue resolver o problema, ela indica para o hospital que tem aquela especialização que a pessoa precisa para fazer um atendimento mais sofisticado. Então é assim que se organiza um sistema público de saúde. E nós estávamos fazendo isso. Não estou dizendo que a saúde estava boa no final do nosso governo, que não estava, ainda deixava muito a desejar, mas estava muito melhor do que está hoje e estava muito mais no caminho certo do que está hoje, porque nós saímos de uma cobertura de 30% do saúde da família e estávamos já em quase 70% de cobertura do saúde da família. Criamos um complexo regulador, então várias coisas que estavam no caminho de melhorar a saúde no Distrito Federal. Infelizmente, isso foi desmontado por trazer, na ocasião, uma equipe que não tinha vínculo nenhum com o Distrito Federal e nem objetivos, digamos assim, republicanos na direção da saúde. Hoje até eu tenho muito respeito pela atual secretária de saúde, doutora Lucilene, que é uma médica do Distrito Federal, da rede pública do Distrito Federal, inclusive ela foi gestora no nosso governo, e eu torço muito para que dê certo, porque qualquer que seja o governo, eu sempre fiz política assim, eu faço política procurando fazer o bem das pessoas. E eu posso ser oposição, ser governo, mas tudo aquilo que for bom para a população do Distrito Federal brasileira vai ter sempre meu apoio. Porque quem é penalizado por a saúde ruim não é o governo. O governo sofre até o desgaste, mas quem é penalizado é a população que não tem acesso a um atendimento que ela merece e que ela tem direito. E até antes da perguntinha da galera ali, eu vou mandar só uma aqui que eu queria saber qual a prioridade, assim, você foi eleito deputado federal, e aí qual a prioridade, assim, do primeiro dia, assim, o que você tem como prioridade a fazer? Olha só, ver quais são as prioridades, ver com o governador eleito do Distrito Federal. Quem é o governador eleito do Distrito Federal? Porque o deputado federal, ele não realiza. Ele tem que... Fiscalizar. Ele fiscaliza o governo federal, também o governo local, e ele faz leis, discute os grandes temas de interesse nacional, mas ele tem que trazer recursos para o Distrito Federal. Uma parte importante do seu mandato é a elaboração do orçamento, tanto de parte das suas emendas, que ele tem direito, como do orçamento geral, que você vai definir as prioridades do país. Definir conjuntamente, defendendo os meus pontos de vista, quais são as prioridades do Distrito Federal e começar a trabalhar imediatamente para conseguir esses recursos. Do meu ponto de vista, por exemplo, eu já defini as grandes obras estruturantes do Distrito Federal. A expansão do metrô, como já disse, na Ceilândia, e a expansão do metrô em Samambaia. Importante dizer que eu deixei os 2 projetos aprovados, prontos e aprovados, e a expansão do metrô para Samambaia, em Samambaia. Eu não sei por que o governador não iniciou a obra, porque a gente já tinha assinado um contrato com a Caixa Econômica Federal, então tem os recursos para iniciar a obra do metrô de Samambaia, da expansão do metrô em Samambaia. A implantação do BRT em Planaltina, eu tenho ido muito à rodoviária, é impressionante como a população sofre, especialmente a população de Planaltina e a população de Braslândia, que são os 2 extremos do Distrito Federal, com as filas enormes que demora, as pessoas já chegam cansadas do trabalho naquela rodoviária às 6 horas da tarde e fica ali às vezes 40, 50 minutos esperando o ônibus, que depois vai demorar mais uma hora e meia para chegar em casa. Então a implantação do BRT ligando o Plano Piloto a Sobradinho e Planaltina, e também recursos para duplicação da BR-080, é uma BR perigosíssima, muita gente já morreu nela, especialmente no trecho ali ligando Taguatinga e Braslândia. Verdade. O Teatro Nacional de Brasília, e nós aprovamos no nosso governo a construção, o projeto do Hospital do Câncer, garantir os recursos para a implantação do Hospital do Câncer, e eu recebi uma demanda dos aposentados, da Federação dos Aposentados
e do movimento de aposentados e pensionistas do serviço público para trabalhar junto ao governo do Distrito Federal para a construção de um hospital do idoso, um hospital geriátrico, que nós temos uma população que está envelhecendo no Distrito Federal. Sim. Felizmente, isso é uma boa notícia, a expectativa de vida da nossa população brasileira está aumentando, e é claro que a pessoa mais idosa requer, hoje tem doenças que são características, que são específicas das pessoas idosas e que exigem um tratamento especializado. Então já é o caso de você ter um hospital voltado ao idoso. É conseguir recursos para essas obras. Onde que são seria obras esse importantes. hospital, por exemplo? Onde? Aí o o governo que teria que definir o local, tal, enfim, as prioridades. E aí, definidas as prioridades pelo governo, pode ser que tenha outras prioridades, o governo é buscar no Congresso Nacional os recursos para a construção dessas obras. E no plano nacional, garantir o fortalecimento de instituições que foram, digamos, enfraquecidas nos últimos anos. O Ministério da Educação, ter recursos para a educação. Hoje, por exemplo, está no meu programa de meus compromissos. Tem uma emenda, que é a Emenda Constitucional 95 de 2016, que é do chamado teto de gastos, e para tentar fazer um equilíbrio fiscal, acabou criando um problema enorme que reduz os investimentos, as possibilidades de investimentos em educação e saúde. Então, nós temos que revogar essa emenda para que a gente tenha mais dinheiro para a educação e para que a gente tenha mais dinheiro para a saúde. Por outro lado, instituições importantes da área de ciência, tecnologia e inovação foram também muito desidratadas nos últimos anos. Como o CNPq, como a FINEP, como a CAPES, que são instituições que precisam ser fortalecidas. E o mandato do deputado federal pode contribuir para isso. Mesma coisa as instituições de meio ambiente, as instituições hoje responsáveis pela proteção do meio ambiente, como o IBAMA e ICMBio, que também foram muito enfraquecidas, que precisam ser fortalecidas. Então são temas de interesse local, temas de interesse nacional, que a gente vai atuar. Sempre ouvindo a população. Eu acho que o grande diferencial de um parlamentar, eu procurei ser assim, como deputado federal e como senador, é ter capacidade de ouvir. Ter capacidade de ouvir as entidades representativas de cada setor, para que você possa levar adiante aquilo com base no conhecimento científico e com legitimidade. Eu sempre procurei fazer isso. Eu me lembro que quando eu fui, por exemplo, senador, início de mandato, tinha gente muito experiente, tinha ex-presidente da República, era senador, tinham vários ex-governadores como senador, e eu chegando ali no primeiro mandato, relativamente novo para o mandato de senador, e chegou o Código Florestal. Vocês lembram daquela discussão do Código Florestal? O Código Florestal chegou quadrado lá no Senado. Uma guerra entre ruralistas e ambientalistas. E eu me articulei para ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente. E consegui ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente. E era uma comissão que tinha ex-presidente e vários ex-governadores. E a gente fez um trabalho de mediação. Tivemos articulamos para ter 2 relatores. Um relator vinculado à área ambiental e outro vinculado à área rural. E a gente conseguiu fazer um trabalho, acabar com aquela guerra que havia e fazer um trabalho que foi o melhor trabalho possível dentro das correlações políticas que nós tínhamos ali naquele momento. Então, assim, eu acho que o papel do parlamentar, eu acho que isso eu vou poder fazer muito bem com minha experiência e pelo meu perfil de ser uma pessoa de dialogar com todo mundo, de buscar construir consenso, agora com muito mais experiência depois de ter sido governador.